Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Eu posso afirmar com bastante certeza que você já ouviu falar a respeito do caso do ET de Varginha, o incidente ufológico mais enigmático da história do nosso país. É quase certo que mesmo que você não saiba detalhes sobre o caso, pelo menos já ouviu o seu nome em algum lugar. Tamanha é a notoriedade desse evento que já se tornou parte integrante da memória do povo brasileiro. O fenômeno aconteceu há 29 anos atrás, em janeiro de 1996, mas até hoje surgem novas notícias e pistas que tentam comprovar ou refutar o ocorrido. É exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo de hoje. Nos últimos anos surgiram vários boatos sobre a existência de fitas VHS, gravadas na época, que poderiam finalmente colocar um ponto final nessa história. O conteúdo dessas gravações promete ser absolutamente arrebatador, podendo inclusive ser o divisor de águas que irá expor para o mundo a verdade sobre a existência e a manipulação de tecnologias e exemplares extraterrestres que vêm sendo ocultadas de nós há milênios. Você não vai querer perder nada disso, com certeza. Então, fique com a gente e acompanhe tudo o que conseguimos encontrar sobre esse caso. O principal fato que popularizou os eventos aconteceu no dia 20 de janeiro de 1996, mas as investigações apontaram que os fenômenos começaram um pouco antes disso, no dia 13 de janeiro, na zona rural próxima do município de Varginha. Nessa data, um casal que tomava conta de um sítio localizado às margens da BR-491 ouviu uma série de barulhos estranhos vindos do pasto. A mulher percebeu que o gado estava agitado, correndo de um lado para o outro, e então decidiu sair na varanda da casa para averiguar o que estava acontecendo. No entanto, ela foi surpreendida por algo inimaginável. Um estranho objeto grande, acinzentado, coberto por fumaça. Imediatamente ela chamou o marido, que estava assistindo TV. Os dois ficaram observando o veículo que passeava no céu enquanto perdia a altitude aos poucos. Segundo o caseiro, ele era comprido, do tamanho de um ônibus mais ou menos, e tinha coisas mexendo, além da fumaça que também foi observada por sua esposa. Ele foi voando cada vez mais baixo, indo em direção à rodovia Fernão Dias, onde sumiu no horizonte e não foi visto mais. O mesmo incidente pôde ser observado por outra testemunha, Carlos de Souza, que é de São Paulo, mas estava na região para participar de um evento, uma demonstração de voo de ultraleves. O homem estava passando pela rodovia Fernão Dias quando viu o objeto sobrevoar em baixa altitude e cair próximo à divisa com a cidade vizinha de Varginha, Três Corações. Ele vinha caindo lentamente, tá como se fosse um ângulo de 30 graus, descendo lentamente, como se estivesse perdendo força, tá? E perdendo altitude. Só que ele planava, ia perdendo lentamente a altitude e ia caminhando, como se estivesse procurando algum local para poder baixar. Rapidamente, ele alterou seu trajeto por uma estrada alternativa para encontrar o local do acidente, pois, até onde sabia, poderia se tratar de um dirigível e alguém poderia estar precisando de ajuda. Porém, para sua surpresa, quando chegou no local do impacto, a cena já estava repleta de policiais militares, membros do exército, que recomendaram que ele deixasse a região sem comentar o que havia visto. Mas não foi isso que aconteceu. Cheguei, fui barrado por esse pessoal militar, né, que era um rapaz negro, alto, bem fortão. E ele me parou e já estava a voz ao fundo dele, ao fundo dele, nas costas dele, gritando: manda embora, manda embora, manda embora. Depois, Carlos conta que chegou a tocar num pedaço da aeronave, mas ele foi coagido a largar o objeto e deixar o local imediatamente. Na hora que eu cheguei no local, eu vi um pedaço desse objeto, tá, dessa aeronave, que eu dobrei ela, isso que me chamou a atenção. Conforme eu amassei, aí eu soltei. Conforme eu soltei, ela voltou ao formato original dela. Isso me chamou muita atenção. E eles me tomaram isso da mão, literalmente. Bateram na minha mão, falaram pra mim: dá isso aqui e vai embora, some daqui. Pouco tempo depois, um estranho animal foi avistado por moradores dos bairros Jardim Andere e Santana. Os habitantes ligaram para a polícia e para os bombeiros para que as corporações pudessem resgatá-lo ou capturá-lo. Mais tarde, algumas viaturas foram vistas rondando uma mata da região
inclusive um caminhão da Escola de Sargento das Armas, o que também foi confirmado por Carlos. Eu estranhei muito no local ter 2 caminhões Mercedes do Exército, um monte de soldados, aproximadamente uns 30 a 40 pessoas vasculhando o mato, como se fosse procurando fazer uma varredura. As equipes de ufólogos que investigaram o caso disseram que vários soldados foram vistos entrando no matagal e que logo em seguida, pelo menos 3 disparos foram ouvidos. Testemunhas afirmam que viram 2 sacos sendo retirados, carregados pelos militares, mas apenas um tinha sinais de que estava se movendo. Finalmente, no dia 20 de janeiro, houve o famigerado encontro com o ET. 3 jovens mulheres, de 22, 16 e 14 anos, estavam indo para casa quando se depararam com uma figura estranha, num local próximo de onde houve os primeiros avistamentos. Assim como no primeiro caso, as testemunhas não apontaram de imediato que se tratava de um alienígena, tratando-o como um animal, mesmo que fosse diferente de tudo que já haviam visto. Elas o descreveram como um ser pequeno com braços e pernas finas, pele marrom, oleosa e sem pelos, nem mesmo na cabeça. Tinha protuberâncias que pareciam chifres e olhos grandes e vermelhos. Estava agachado, parecia indefeso ou machucado. Imediatamente, elas correram para casa e uma delas chegou a relatar para a mãe o que tinha visto o próprio diabo. A responsável foi até o local, mas não havia mais nada lá. Testemunhas afirmaram que os bombeiros haviam capturado o animal e tudo o que restou foi um cheiro desagradável que ele exalava, algo como amônia ou enxofre. Depois disso, houve uma movimentação incomum nos hospitais e zoológicos da região. Além disso, foram relatadas mortes de um policial e vários animais do zoológico que supostamente tiveram contato com o estranho ser. Todas as perícias foram feitas tanto no militar como nos animais e foram inconclusivas, apontando infecções e comprometimentos dos sistemas imunológicos que não tinham causa aparente, nem nenhuma relação que pudesse ser estabelecida. Tudo isso gerou ainda mais perguntas e desconfiança na população, tanto de Varginha como do Brasil e do mundo, pois, a essa altura, o caso já estava repercutindo nos noticiários. Todas essas informações foram compiladas ao longo dos anos, enquanto uma série de pesquisas foi feita por diversas pessoas e instituições, incluindo cientistas, ufólogos, policiais, entre outros. No entanto, nada muito concreto foi achado, além dos relatos das testemunhas, que permitiram criar inclusive uma espécie de retrato falado do ser que teria sido avistado pelas mulheres. Até que no ano passado, no aniversário de 28 anos do incidente, foi divulgado um vídeo supostamente mostrando o encontro com o ET de Varginha. Confira um trecho. A gravação teria sido feita em 1996 e causou certo rebuliço nas redes sociais na época. No entanto, ao que tudo indica, o vídeo é falso. Especialistas fizeram diversas análises e concluíram que a cena foi feita com efeitos especiais que tentavam reproduzir a má qualidade das fitas VHS. A ondulação que era causada por um amassado na fita, por exemplo, não tem um padrão aleatório, mas é organizada, o que indica que foi inserida por um efeito digital. O mesmo acontece com os chuviscos e o dropout, um ruído que não sobrepõe totalmente a imagem e era provocado pela falta de óxido na fita. Na gravação, ele parece muito artificial, o que entrega que não é algo original da época. Nem mesmo o ET passa tanta credibilidade, e ao que tudo indica, deve ter sido construído com materiais como papel machê e tinta. Depois, uma nova gravação surgiu, agora vinda de canais do exterior. Elas mostram uma criatura viva sendo encontrada no meio do mato. O ser não tem pelos, parece ser um animal bípede e tenta se esconder com uma das mãos conforme o cinegrafista se aproxima. Este vídeo é muito mais crível que o último, mas não existe nada que confirme sua autenticidade.
pelo menos por enquanto. Dê uma olhada no trecho. Por fim, o criador de conteúdos paranormais e espirituais, Alexandre Aché, disse em um podcast que uma pessoa lhe ofereceu acesso a uma fita gravada por seu pai, que era militar, mostrando os experimentos ou análises feitas com o ser capturado no incidente de Varginha. O VHS teria sido entregue a esse rapaz como uma espécie de herança, pois o seu conteúdo seria valioso o suficiente para garantir o futuro da família. Além do produtor de conteúdo, a gravação também estaria sendo negociada com o diretor norte-americano James Fox, famoso por produzir documentários como Out of the Blue, The Program e Moment of Contact, que inclusive fala sobre o ET de Varginha. Alexandre diz que passou vários meses negociando com esse rapaz, mas ele fugia sempre que podia. Até que num determinado dia, o homem ligou enquanto ele estava numa padaria. O rapaz misterioso fez uma chamada de vídeo e quando o criador de conteúdo atendeu, o enquadramento já estava apontado para uma TV antiga que estava reproduzindo a gravação. A chamada durou mais ou menos 1 minuto e meio, tempo que ele usou para tentar absorver ao máximo os detalhes possíveis. Não existem registros dessa gravação, mas o que Alexandre conta é que havia várias pessoas numa espécie de centro cirúrgico debruçadas sobre um ser bastante estranho, mas que não necessariamente um alienígena. Na verdade, se parecia mais com um primata desconhecido ou um ser abissal que poderia ter sido recuperado de uma caverna ou das profundezas do oceano. Aliás, esse é um ponto bastante importante. Como aquela criatura não corrobora com as teorias de que o ET de Varginha seria um ser inteligente, capaz de ter chegado até nós em uma nave espacial depois de ter cruzado milhões de quilômetros e galáxias pelo universo, esse rapaz, detentor da fita original, estaria sendo ameaçado por ufólogos renomados para que o conteúdo não fosse revelado, já que isso poderia comprometer as suas carreiras. Esse fato fez com que o caso fosse arquivado, mais uma vez, deixando todos nós sedentos por respostas. É curioso notar que, aparentemente, todos os envolvidos nesse incidente, como pesquisadores, militares, repórteres e até ufólogos, tentam lutar literalmente para defender o seu ponto de vista e as informações contidas nele. É por isso que várias iniciativas de trazer a verdade à tona são boicotadas e até agora, quase 30 anos depois, nós continuamos com mais perguntas que respostas sobre esse caso. Deixe nos comentários a sua opinião se você tem informações sobre esse tema. Nós ficamos por aqui agradecendo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.